nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós. Oremos. Senhor nosso Deus, te louvamos, Pai, pelo privilégio de estarmos na tua casa, poder cantar hinos, ler a tua palavra, poder te louvar, Senhor, através de cânticos. E agora, Senhor, nós vamos nos debruçar na tua palavra, para dela tirarmos o alimento espiritual. Que o Senhor possa dirigir o nosso espírito para que compreendamos a tua vontade. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa semana houve uma declaração que foi repetida e repetida e repetida várias vezes e foi comentada e foi compartilhada por muitas pessoas, na qual um pastor, René alguma coisa, não sei o restante do sobrenome, ele afirmou que a Bíblia tem de ser atualizada. Nós vimos também o Papa afirmando que deve ser dado aos gays o direito do casamento, da sua união civil. Irmãos, esta ideia de atualizar a Bíblia é porque muitos outros tipos de pecados, outros tipos de relacionamento surgiram no decorrer da história, e as pessoas então agora, por conviver com estes pecados, elas querem que a palavra de Deus esteja de acordo com a vida que levam. Olha que contrassenso, porque o que deve haver é a nossa vida, passar a ser de acordo com a vontade de Deus e não o contrário. Se atualizar a Bíblia fosse algo bom, os testemunhos de Jeová estariam vivendo na perfeição. Eles têm a Bíblia Novo Mundo e a cada ano eles atualizam a Bíblia deles. Porque se qualquer doutrina confronta com a doutrina dos testemunhos de Jeová, naquele ano próximo, na Bíblia deles é retirada para que não fale nada que possa colocá-los em embaraços. Então, se atualizar a Bíblia fosse algo que pudesse mudar o relacionamento com Deus, eles estariam vivendo em perfeição. Mas não é verdade, sabemos disso. Meus irmãos, há uma luta antiga de falsos convertidos para viver fora da vontade de Deus. Desde o passado, por exemplo, você já leu lá do Apocalipse, quando fala a respeito da profetisa, da Jezabel,
que ela então ensinava a sua doutrina. E a doutrina que ela ensinava era que os crentes, os jovens principalmente, deveriam ter experiências profundas com o pecado para poder então experimentar a graça de Deus. No entanto, bombeiros não mandam as pessoas pularem e se afogarem para poder ter experiências de afogamento. Ninguém manda que pessoas coloquem sua vida em risco para poder dar valor à vida. A gente vê Nicolau também, que foi um dos 7 diáconos eleitos, e eles então, esse diácono ensinava, porque ele abandonou a verdade, ensinava que as pessoas deveriam fazer qualquer coisa para se dar bem, inclusive, que era o caso dele, para conseguir o que ele queria, ele oferecia sua esposa a outros homens, para que então conseguisse o favor deles em negócios, em negociatas. Meus irmãos, não é o caminho negociar a vontade de Deus, não é o caminho negar a vontade de Deus. O relacionamento com o efeito da graça manifestada antes da lei é o que nós vamos ver aqui. Porque, meus irmãos, teve um tempo onde não havia lei, mas havia homens e já havia o pecado. Como que esses homens se relacionavam então com a graça de Deus? Vejam, meus irmãos, que antes da lei, houve, no caso de Adão ainda antes do pecado, um relacionamento diário. A gente vê que Adão falava com Deus, Adão tinha esse contato diário com Deus e não havia nenhuma lei que o mandasse cultuar, que o mandasse procurar a presença de Deus, mas ele buscava e tinha prazer na presença de Deus. O pecado veio e ele acabou então perdendo isso. Mas ele teve um filho chamado Abel. E Abel, ele fazia culto a Deus, e a Bíblia relata que por ele ter feito um culto aceitável a Deus, ele foi morto. Mas Abel não houve nada, não houve nenhuma lei que dissesse você vai fazer dessa forma, você vai fazer isso, não. Ele foi movido pelo seu próprio coração, pelo Espírito de Deus, a oferecer a Deus, gratuitamente, livremente um culto aceitável. Também dos seus descendentes há um homem chamado Enoque, e a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Qual é a lei que mandava Enoque andar com Deus? Nenhuma. No entanto, mesmo que não houvesse nenhuma lei que obrigasse, no meio de uma geração corrupta, Enoque resolveu andar com Deus. É o que nós vimos falar também de Noé, quando registra a perversão de todo um povo, de toda uma nação, de toda aquela gente, e depois disse, mas Noé achou graça diante do Senhor, e Noé era um homem justo, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Mas qual era a lei que pesava sobre Noé? Qual é a obrigação que ele tinha, qual o sacerdote, qual era o templo, o que havia que dominava Noé para dizer, você tem que dominar-se, você tem que entregar a Deus e cultuar a Deus, porque Noé recebeu uma ordem de Deus, um tanto estranha, fazer um barco enorme no meio de um lugar que não chovia, para que esse barco pudesse salvar animais e salvar pessoas, e ele obedeceu. Qual é a lei que existia? Houve um mandato de Deus, um pedido de Deus para ele obedeceu. Quando ele saiu da arca, a primeira coisa que ele fez foi fazer o altar e oferecer um culto a Deus, sem lei. Nós vimos o caso de Abraão, que antes de qualquer lei, Abraão demonstra o seu prazer em fazer sacrifícios a Deus, em fazer cultos a Deus, viajava e ao chegar num novo local ele fazia culto a Deus, e ele viajava novamente e cultuava a Deus agradecendo pela proteção que Deus lhe deu naquela viagem. Constantemente ele fazia esse culto a Deus, e ele demonstra uma confiança grande, e ele foi tido como pai da fé, porque ele pegou o seu filho, quando Deus o mandou sacrificar o próprio filho, ele não negou, não pensou duas vezes, ele preparou o seu filho, iria matar o seu filho, e Hebreus nos explica que ele fez isso, porque ele cria que Deus podia ressuscitar o seu filho até das cinzas. Fé, confiança, sem nenhuma obrigação. Abraão vai com o seu sobrinho, vai atrás do seu sobrinho com o exército, e vai lá então, luta, e consegue trazer de volta os bens que foram roubados.
os outros homens que também haviam sido levados, as mulheres. No meio do caminho, Abraão encontra Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e ele, sem que houvesse nenhuma obrigação legal, ele tira 10% daquilo que ele tinha trazido, entrega ao Senhor. O Senhor nos deu a vitória, e isso é o do Senhor. Daí nasceu o dízimo, não por lei, antes da lei, mas por um homem grato a Deus, reconhecido da bondade, da proteção e do cuidado divino, ele oferece o dízimo. Que dizer de Jó? Jó estava debaixo da lei? Jó orava pelos seus filhos, consagrava os seus filhos, dedicava-se ao Senhor. Olha o que acontece com Isaac e Jacó, que todas as vezes também faziam sacrifícios voluntários. Jacó fez um voto a Deus, declarando a Deus a sua intenção de que, se protegido por Deus, faria um templo ao Senhor, dedicaria sua vida ao Senhor, entregaria o dízimo de tudo ao Senhor. Ele era um homem de oração. Na história de na história de Jacó, nós vimos Jacó orando várias vezes. A gente vê Isaac orando 20 anos para que Deus lhe desse o filho, o que levou ele a essa oração. A gente vê a história de José do Egito, um jovem, 17 anos, vendido como escravo, poderia se sentir rebelde, poderia sentir raiva, remorso em relação à sua família, porque seus irmãos o venderam. Mas José, ele entende que ele devia ser fiel a Deus. A mulher do seu patrão dá em cima dele, o tenta, e ele diz: eu não poderia fazer isso com você, eu não poderia fazer isso com meu Deus, eu não poderia fazer isso comigo mesmo. Ele prefere ser fiel a Deus, apesar de ser tentado. E ao final da sua vida, ele se percebe no plano de Deus, quando ele poderia se vingar dos seus irmãos. Mas ele disse: tudo isso fez parte de Deus, era a vontade de Deus que eu viesse, era a vontade de Deus, então Deus nos trouxe aqui, e Deus me colocou nesse lugar, para que eu então fosse instrumento seu, para a salvação de muita gente. Mas, meus irmãos, vamos ver agora como é o relacionamento do homem debaixo da lei. Através de Moisés, Deus deu 10 mandamentos, Deus deu leis civis, para que pudesse então dirigir o povo, e essas leis então foram dadas a um povo que durante 430 anos viveu no Egito, aprendeu a idolatria, não aprendeu a servir a Deus, era um povo murmurador, era um povo idólatra, era um povo violento, era um povo que queria viver independente da vontade de Deus. Para esse povo é dado leis. Quando Deus foi dar as leis, e Moisés então chegou a eles dizendo que Deus daria leis, eles disseram: pode dar, nós obedeceremos. Não era essa a vontade de Deus. O que Deus queria do povo é que o povo dissesse: não dê leis não, nós estamos prontos a obedecer e depender do Senhor. Mas quando nós vamos lá na frente, quando Jesus vem, encontra o povo acostumado a amar a lei, tanto que dos 10 mandamentos havia na época que Jesus chegou 490 preceitos de lei, e o povo tinha prazer de dizer que cumpria as leis, só não cumpria a lei que deveria, eram ritualistas. Eles iam 3 vezes por dia ao templo. Lembra daquela cura lá de Pedro e João? 3 horas da tarde, o sol a pino, um calor terrível, mas eles cumpriam o ritual, porque eles queriam mostrar que eles cumpriam a lei de ir à igreja 3 vezes por dia. Mas eles também eram hipócritas, como Jesus os chama, porque eles exigiam dos outros que cumprissem a lei, mas eles mesmos não cumpriam. Queriam apontar o dedo, falar da infidelidade dos outros, quando eles mesmos não se preocupavam em serem fiéis. Hipocrisia. A palavra hipócrita vem de máscaras, de falsidade. Quando a pessoa quer então fingir ser o outro, é a mesma palavra para ator. O ator é um hipócrita, ele apresenta-se como uma outra pessoa. E esse ato dessa hipocrisia aplicada à questão espiritual, quer dizer que a pessoa que ela se torna legalista, ela se torna hipócrita, porque ela quer viver uma realidade que ela não vive. E aí então, desse povo hipócrita, nós vimos essa preocupação de cobrar dos outros,
porém eles que se diziam fiéis, a sua fidelidade não era nada menos do que exibicionismo. Queriam mostrar. Vocês se lembram daquela oração que foi relatada também nos evangelhos, de um homem que chegou e ele era um judeu, e ele então ora a Deus e diz: Senhor, eu não sou como os demais, como esses, mostrando ali ao publicano que estava do lado dele, porque eu venho à igreja 3 vezes por dia, eu dou o dízimo do endro, do cominho, ou seja, das pequenas coisas eu dou o dízimo, eu dou oferta. Ia dar a oferta que eles gostavam de se mostrar. Se lembra quando Jesus fala a respeito daquela mulher que ofereceu uma moeda? Aquele local era o local onde as pessoas ficavam para ver as pessoas entregarem as suas ofertas. E consta que as pessoas mais ricas, elas pegavam em pequenas moedas para dar um volume grande. E o gasofilácio, ele tinha um formato de uma trombeta, e quando as pessoas colocavam as moedas faziam assim, tchá, tchá. Então, quando as pessoas chegavam com bastante moeda, fazia aquele barulhão. E aqueles que estavam lá observando diziam: oh, que homem fiel, olha que homem, ele é um homem desprendido, ele entrega muito dinheiro. Mas Jesus vai e fala de uma mulher que ninguém notou, porque aquela mulher estava fazendo a coisa certa, com a motivação certa, ela estava confiando no Senhor, entregando tudo, dizendo: o Senhor requereu, do Senhor então, ao Senhor eu entrego. E diz então que aquela mulher, ela deu tudo, mas aqueles hipócritas que estavam ali, esse homem que orou dizendo que ele era melhor do que os outros, Jesus disse: ele já recebeu o que ele queria, o que ele queria é o elogio. Mas o outro que estava do lado, ele disse: Senhor, sê propício a mim, pecador. E Jesus diz a respeito dele: este homem desceu para sua casa justificado. Esse, meus irmãos, é o relacionamento debaixo da lei. Porque aquele que diz que quer obedecer, ele vai tentar com todas as suas forças, mas ele não vai conseguir. Essa tentativa é inútil, porque o povo tentou obedecer a lei desde Moisés até Jesus, e nenhum homem conseguiu obedecer. Foi necessário que Jesus Cristo viesse, cumprisse a lei por nós, cumprisse os preceitos e leis no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser salvos pela graça. A lei foi satisfeita em Jesus, o castigo da lei foi imposto sobre Jesus, e nós recebemos a justiça de Cristo, e por isso somos salvos. E agora nós vamos ver então o relacionamento do homem que recebeu a graça do Senhor após Cristo cumprir a lei. Nós vimos então, como disse, daquela viúva que chega e oferta ao Senhor. A gente vê a doação do povo da igreja primitiva, que no momento que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, a gente vê em Atos que as pessoas vendiam tudo e entregavam ao Senhor, confiado na providência divina. Esse sentimento não era movido por nenhuma tentativa de querer negociar com Deus, porque quando nós vimos Ananias e Safira, que mentiu quando entregaram, Pedro chega para eles e diz: se vocês tivessem ficado com esse dinheiro para vocês, não seria de vocês? Mas por que vocês mentiram então ao Senhor? Mas o que chamamos a atenção é de um homem que chega lá e oferta tudo ao Senhor, Barnabé. E por conta de Barnabé ter ofertado tudo ao Senhor e as pessoas elogiarem ele, foi que Ananias e Safira quis então fazer e fingir que eram tão fiéis. O fingimento não podia mais fazer parte da igreja debaixo da graça. A gente vê os irmãos sendo fiéis, descrito em Hebreus, que tiveram seus bens tomados, foram roubados deles, e eles continuavam fiéis mesmo das perseguições. A gente vê os irmãos evangelizando, não por o evangelho que eles ouviram falar, mas por ter experimentado o evangelho da graça, e agora então eles saem pregando o evangelho, e quando a perseguição vem sobre eles saem, e por onde eles passam, é como um facho de fogo, queimando e fazendo com que o evangelho chegasse por todo lugar. E essa pregação do evangelho não foi debaixo da lei, mas apenas do mando do Senhor, quando ele diz: ide pregai o evangelho a toda criatura. Eles agora obedecem com todo o coração, são perseverantes, porque eles sabem que o que o homem puder roubar não fará falta, porque lá nos céus vão pisar em ruas de ouro.
paredes com pedras preciosas, e terão fartura, porque o Senhor é o maior tesouro. Também como novas criaturas, eles vivem o que o Evangelho manda, eles fazem a coisa como querem fazer para agradar ao Senhor, como também a gente vê a carta de Paulo aos Tessalonicenses, ao dizer para eles que ele foi e pregou o Evangelho por 21 dias, 3 sábados, e foi embora. E quando ele procura saber notícia daquela igreja, a notícia é que eles estavam vivendo de maneira tão fiel, tão dedicada, como novas criaturas, como pessoas transformadas, que o modo da transformação ocorrida neles estava se esparramando pelo mundo inteiro, e pessoas estavam querendo que acontecesse na vida deles o que acontecia ali com os Tessalonicenses. Nós vimos líderes ordenados, presbíteros, diáconos, homens que quiseram servir a Deus de coração, sem os preceitos de leis, mas apenas como direcionamento. Meus irmãos, nós devemos compreender que a graça é essencial para o relacionamento perfeito com Deus. Se você não entender que a salvação é de graça, você vai querer pagar por ela, e você não terá como pagar. O Evangelho é a boa notícia, não é porque tem um bom negócio para você, é porque tem um negócio de graça para você. Porque o negócio foi feito entre o filho e o pai, ao filho dar a vida ao pai, e o pai deu de presente você para Cristo, está lá registrado pelo profeta Isaías. O negócio da salvação aconteceu nos céus, na Trindade bendita, onde o Espírito Santo agora aplica essa salvação no nosso coração. Mas, meus irmãos, há aqueles que querem viver de acordo com o próprio coração. E nós falamos aqui no domingo passado do resultado disso, que é a quebra do relacionamento com Deus, quebra com o relacionamento com o próximo, ou seja, quando o homem não quer andar de acordo com o mandamento do Senhor, ele quer ir contra a lei de Deus, ele vai sofrer muitos danos. Eu vou expor nessa noite a respeito de um nome que talvez vocês nunca tenham ouvido, e eu parti o desejo de falar a esse respeito, depois de uma conversa que eu tive com o irmão aqui na porta, onde ele chegou para mim e perguntou: pastor, aqueles libertinos que haviam, Judas escreve na sua carta, são os antinomianismos, os antinomistas. Eu perguntei: o que é antinomista? Ele diz: eu não sei. Eu disse: então vamos procurar, eu vou procurar dessa explicação para você, para que nós todos então saibamos o que é antinomianismo. Nome difícil de falar, mas, meus irmãos, o que tem de gente defendendo isso? Anti é contra, você sabe disso, não é? Nomos, em grego, quer dizer lei, anti-lei. E como o cristianismo é você vivendo como Cristo, ou seja, você sendo seguidor de Cristo, o antinomianismo quer dizer, literalmente, seguidores do movimento contra a lei. Falava agora há pouco com o Alexandre, aqui na porta da igreja, que há um movimento como dos adventistas dos sétimos dias, que eles defendem o cumprimento da lei, o sábado, cumprir o sábado, para que dessa forma eles recebam então as benesses e até a própria salvação. Só que o homem nunca conseguiu cumprir, isso leva ao legalismo. Mas esse movimento é um movimento contrário, é um movimento que ensina que Deus não impõe nenhuma lei sobre nós, que não existe lei nenhuma para nós obedecermos. No entanto, Paulo escreve na Bíblia que a lei é boa, a lei foi dada por Deus, e que se nós cumprirmos a lei, vamos viver por ela, porém, este cumprimento não vai salvar ninguém. Meus irmãos, o crente, segundo esse movimento, ele faz o que quiser, vive como quiser e faz as coisas se quiser. Ou seja, esse é a pregação dos libertinos, daqueles que querem andar de acordo com o seu coração. Me digam, isso não é o que muita gente quer hoje? Não é o que muita gente defende, de que você pode andar aí do jeito que quiser? Não é isso que muitas igrejas fazem, que o importante é só vir à igreja, entregar o dízimo e oferta, e você vai viver como quiser, onde não importa se está pecando ou não? Meus irmãos, essa libertinagem, ela não combina com o Evangelho.
ela leva o ensino bíblico a uma conclusão pervertida sobre a graça. E nós vamos falar dessa noite sobre a perversão da graça para uma vida libertina. Quem perverte a graça, quem não quer cumprir a lei de Deus para poder viver em pecado, ele está pervertendo a graça do Senhor. Nós lemos aqui Romanos do capítulo 8, agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Não diz aqui, te livrou da lei. Te livrou da lei do pecado, da escravidão que você sofria, ou que você era, do escravo que você era antes da conversão. E em primeiro lugar nós veremos, meus irmãos, que o cumprimento da lei não visa a salvação. Muita gente acha que vai obedecer para ser salvo, que ela vai seguir corretamente cada passo, cada preceito de lei para ser salvo. Efésios 2:9 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso, ou seja, a fé não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo por obra, por obediência, ninguém é salvo por aquilo que faz. Por isso que eu disse que nós devemos compreender a salvação como um ato da graça total de Deus. Você é salvo de graça. Nenhum homem faz nada para merecer a salvação. Nenhum homem poderia fazer qualquer coisa para poder pagar a Deus pelos seus pecados. Porque a Bíblia é clara, em Romanos 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, e o morto não pode negociar por sua vida. Os mortos que Jesus ressuscitou, eles não levantaram a mão, Senhor Jesus, me ressuscita aqui. Jesus, por misericórdia, foi lá e tocou naquele caixão, e o filho da viúva se levantou. Por misericórdia, Jesus foi lá em Lázaro e disse, Lázaro, sai. Mas eles não pediram para ressuscitar, porque morto não pede socorro, é pela graça, e nós estávamos mortos, e pela graça de Cristo, Ele nos deu vida. A lei não foi dada para que os homens fossem salvos por ela. Meus irmãos, nós vimos em Romanos 10, versículo 4, que o fim da lei é Cristo. A Bíblia usa um nome engraçado, aio. Não é o mineiro falando de alho, não. É aio, que quer dizer, então, é algo que leva o outro. É como alguém que leva pelo braço. A lei foi dada para nos levar pelo braço até Cristo. Por isso que Romanos diz que o fim da lei é Cristo. E Gálatas 3,19 vai mostrar isso claramente, que a razão da lei é trazer as pessoas para o encontro com Cristo. Como assim? A lei foi dada para mostrar para os homens que os homens não podem agradar a Deus. A lei foi dada para mostrar aos homens que nenhum homem consegue obedecê-la. Quando havia uma lei, não coma do fruto proibido, lá no Éden, obedeceram? Não. Deus deu 10 leis, o povo de Israel obedeceu? Não. Criaram vários outros preceitos, obedeceram? Não. O cumprimento da lei nunca visou a salvação, mas visou nos mostrar que a lei de Deus ela é superior, ela é santa, ela é perfeita, e nós não conseguimos esta perfeição porque somos pecadores. E quando nós não conseguimos obedecer à lei e percebemos o nosso estado de miséria, nós vamos então olhar para Deus e pedir a sua misericórdia. Senhor, eu não consigo obedecer, mas aplica a tua misericórdia em nós, me aceite nos céus por Cristo Jesus. É por isso que nós vamos ver Paulo escrevendo aos Efésios, dizendo que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo, ou seja, através de Cristo, por causa de Cristo. Sem Ele você não seria abençoado em coisa nenhuma. Sem Cristo você não teria a tua oração ouvida. Por isso que quando você ora, você diz em nome de Jesus, e não é uma repetição de um mantra, é você dizendo de todo o coração, Senhor, eu fiz o meu pedido, eu fiz o meu agradecimento, mas por causa do que Cristo fez, ouça a minha oração. Meus irmãos, nós não somos obrigados
a observar a lei do Antigo Testamento para a salvação. Porque Jesus Cristo cumpriu a lei toda, completa. E ele cumprindo, ele não deixou um item para nós cumprirmos, para completar a sua obra. A conclusão desse movimento é antibíblica. Ele diz que não há lei a ser observada pelos crentes. O apóstolo Paulo tratou dessa questão do antinomianismo, lá em Romanos 6, versículos 1 e 2. Ele diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De maneira nenhuma. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? E o ataque desse movimento à salvação pela graça é que a doutrina da graça encoraja o pecado. Mas se pregar que a pessoa teve todos os seus pecados perdoados em Cristo, ela vai querer viver em pecado. Dizer, se eu sou salvo pela graça, todos os meus pecados já foram perdoados, por que eu não vou pecar quando quiser? Esse pensamento, ele é resultado de uma vida pervertida, é o resultado de uma vida sem a salvação, sem a conversão, porque a verdadeira conversão, ela produz o desejo e o prazer de obedecer. Meus irmãos, o desejo divino e o nosso é que nós nos esforcemos para não pecar. O que ele quer é que nós não voltemos à lama de onde fomos tirados, à cegueira da qual ele nos tirou. O desejo dele é que não pecamos. O sentimento de gratidão pela graça que nós recebemos é muito mais forte do que o medo da lei, do castigo. Porque eu também citei para o irmão na conversa que tive. Um ladrão, ele tem medo da polícia, ele tem medo da justiça, mas quando ele está na escuridão, ele rouba, ele mata, ele faz as coisas, ele estupra, ele faz as coisas porque ele está longe dos olhos da polícia, então ele acha que não será punido. Mas uma pessoa que é movida pela gratidão, pela graça recebida, ela pode estar no escuro, ela pode estar sozinha, ela pode estar em qualquer ambiente que ela vai pensar, eu quero pecar, eu desejo o pecado, eu terei prazer no pecado, a minha carne será satisfeita, mas o meu Jesus deu a vida por mim, e por mais que eu desejo fazer todas essas coisas, mesmo sabendo que eu não serei lançado no inferno por elas, porque Cristo pagou o preço do meu pecado, eu não vou pecar, porque o Senhor me deu a salvação pela graça. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus nos constrange pelo amor. É quando você vai pecar, você olha para a cruz e vê Cristo na cruz, dá uma vida por você, de braços abertos. Aí você diz, eu não posso mais viver no pecado. E você então é transformado pelo agir do Espírito Santo. Deus não nos deu o dom inefável, misericordioso, como é relatado em João 3,16, para nós voltarmos a fazer as coisas de onde Ele nos tirou. E o entendimento desta graça vai ser uma força tão poderosa na tua vida, que você vai ter força para lutar, grato, entregue ao Senhor. Você vai querer se consagrar ao Senhor, por amor a Ele. Meus irmãos, segundo lugar, todos nós devemos cumprir a lei. Mas pastor, o senhor acabou de dizer que a lei não salva. Sim, a lei não salva. Mas a lei, ela exprime a perfeita vontade de Deus. A lei não quer que você mate, ela não quer que você minta, não quer que você diga falso testemunho contra o teu próximo, não quer que você adore outros deuses, ela quer que você adore a Deus. Ela leia os 10 mandamentos e você vai ver a perfeita vontade de Deus. Deus quer que você seja um vitorioso, porque o homem que está bem de vida e trai a esposa, ele vai cair em desgraça nos seus negócios. Uma pessoa livre, que mata o outro, ela vai acabar na cadeia e sua vida vai ser destruída. Uma pessoa que se relacione bem com todos, se começar a falar mal do outro, dar mau testemunho do outro, ela vai cair em desgraça também, e Deus não quer isso para você. Então, meus irmãos, cumprir a lei deve ser um desejo nosso, não cumprir para ser salvo, mas cumprir porque foi salvo. Não tentando ganhar a salvação com obediência, mas querer obedecer porque Cristo já cumpriu no teu lugar. Tem 3 tipos de leis que nós precisamos entender. Primeira lei é a lei cerimonial, que a gente diz que ela é o tipo de Cristo.
A lei cerimonial, ela botava os olhos lá na frente. Por exemplo, quando alguém pegava um cordeiro, que tinha que ser puro, perfeito. Quem que é perfeito e puro? Então o cordeiro deveria ser o melhor perfeito, o melhor cordeiro, o mais perfeito, o mais bonito. Então esse cordeiro, então, ele era ofertado. E quando ele seria ofertado, o sacerdote pegava na cabeça desse animal, e a pessoa que ia ofertar também colocava sua mão na mão do sacerdote. E o que estava dizendo é o seguinte: quem deveria morrer aqui seria eu pelo meu pecado, mas esse cordeiro está morrendo no meu lugar. Então o sacerdote degolava o cordeiro. Cordeiro pode cobrir pecado de alguém? Aquele cordeiro que fazia parte da lei cerimonial estava apontando para um cordeiro. Lembra do cordeiro da Páscoa? Que o sangue protegeu quem estava na casa, e que as pessoas dentro da casa deveriam se alimentar do cordeiro, e Cristo vem e diz: se não beber o meu sangue, se não comer a minha carne, não é digno de mim. Então a lei cerimonial do Antigo Testamento foi cumprida em Cristo. Nós não precisamos mais cumprir essa lei cerimonial. Mas, por exemplo, nós vimos na lei, quando diz que o dia do sábado para santificar, alguém diz: está vendo, mas estava na lei. Sim, está dizendo que o dia do descanso, no qual nós devemos lembrar que Deus é o Criador, que devemos descansar colocando este dia de fato para o Senhor, onde a igreja nascente, ela entendeu que mais importante que o sábado do descanso seria o domingo, onde Cristo ressuscitou, e não motivados por uma lei, mas motivados pela certeza de que Cristo é o Salvador, que ele ressuscitou no domingo, ele apareceu aos seus discípulos no domingo, ele esteve junto com os seus no domingo, diz: então nós vamos nos reunir para adorar a Deus. Mas não como o povo fazia lá no Antigo Testamento, e nem na época de Jesus, onde eles diziam: o sábado é de Deus. Mas nós vamos fazer então o seguinte: amanhã eu tenho que ir na sua casa, e eu só posso andar a distância de um estádio. Quem disse que podia andar a distância de um estádio? Porque a lei dizia: não sai, fique parado, preso no seu lugar. Mas aí então criaram uma possibilidade, um jeitinho na lei. Aí o seguinte: amanhã eu tenho que ir na sua casa, então eu vou dormir daqui, faltando um estádio para a sua casa, então amanhã eu chego até a sua casa, não tem problema. Isso é burlar a lei, isso é infidelidade. E a igreja então nascente diz: nós vamos dedicar um dia de adoração a Deus, não porque ninguém nos manda fazer isso, porque nós queremos dedicar. E a igreja então, você vê registrado em Atos que ela diariamente servia a Deus. Não era só no dia do sábado, era todos os dias. Nós temos o dia do domingo como o dia do Senhor. No entanto, todos os dias é dia do Senhor na nossa vida, porque nós dedicamos ao Senhor, não porque uma lei manda. A outra lei, além da lei cerimonial, era a lei civil. E a gente vê várias leis. Em Deuteronômio, nós vamos ler a palavra é dizer repetição, nomos é lei. O livro de Deuteronômio é a repetição da lei, que foi dita no livro do Êxodo. E aí então ali você vê uma série de leis que são para o Estado de Israel, para o povo de Israel. Leis que não se aplicam a nós, porque eram do Estado, do povo de Israel. Essas leis eram daqueles. Agora o seguinte: nós temos uma lei que é a lei moral, lei cerimonial, lei civil e a lei moral. A lei moral, meus irmãos, ela diz respeito ao coração do crente que experimenta Deus, e ele quer então repetir as virtudes de Deus. Olhe lá a carta que Pedro escreve, e ele fala das virtudes recomendadas. E essas virtudes, então, meus irmãos, é a lei moral que pesa sobre nós. Veja, não para ser salvo, mas como Cristo foi fiel, você vai querer ser fiel. Como Cristo foi obediente, você vai querer ser obediente. Como Cristo amou, você vai querer amar. Ela dirige o nosso coração para experimentar a presença de Deus diariamente em nossa vida. E assim deve ser. E essa lei não é temporal. Essa lei antecede as leis. Porque Adão e os nomes que eu citei aqui antes da lei, eles viveram essa lei moral. Porque eles viviam na presença de Deus, então obedecê-la não é um peso, é um prazer.
ser cada dia mais parecido com Cristo. A lei moral é que Deus espera que obedeçamos, é colocar em prática o que Jesus resume os 10 mandamentos na lei do amor. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Ame a você porque você é especial para Deus, feito à imagem e semelhança de Deus, mas ame o próximo, porque assim como você foi feito à imagem e semelhança, o seu próximo também, e você deve amar. Jesus, ele não aboliu a lei, ele cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei cerimonial, e como israelita, ele cumpriu a lei, também a lei civil. Ao cumprir a lei, ele exaltou a nossa dependência de que nós não conseguiríamos obedecer. Ele veio e obedeceu. Não somos salvos pela obediência à lei, mas nós somos salvos para obedecer. 1 João, Novo Testamento, debaixo da graça. 1 João 5,3 diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. É um prazer quando você ama, quando a tua natureza não quer amar. É um prazer quando você serve a Deus, quando a tua natureza não quer servir. Nós devemos obedecer. Lá em Mateus 22, 37 a 40 diz: respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento, e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Este é o mandamento da lei moral: amar a Deus, amar o próximo. Não estamos sob a lei do Antigo Testamento, mas nós estamos sob a lei perfeita, a lei de Cristo, a lei do amor. Se amarmos a Deus de todo o nosso coração, nossa alma e nossa mente, faremos tudo para não desagradar a Deus. Se amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, nós não vamos querer prejudicar o nosso próximo. Obedecer não é para ganhar a salvação, e muito menos para manter a salvação. Todos aqueles que pensam dessa maneira, eles não conseguem afirmar a certeza da salvação. Por quê? Porque eles pensam que hoje é salvo, perdeu a salvação, ganhou de novo e perdeu de novo. A única salvação que a Bíblia oferece, que Cristo oferece, é a salvação eterna. Ela não é passageira, temporal, ela não perde se ganha. Uma vez salvo, é salvo para sempre. Vários textos bíblicos falam dessa obediência no Novo Testamento, que deve ser prazerosa. Esse movimento antinomismo, ele é contrário a tudo que a Bíblia ensina. Só quer mudar o Evangelho, meus irmãos, aqueles que não foram transformados pelo Evangelho. Incrédulos que ocupam a igreja, que ocupam até púlpitos da igreja, querem mudar a lei para poder viver em pecado. Porque o Evangelho não está no seu coração, o amor de Cristo não está no seu coração. Deus, ele quer que vivamos numa moralidade, debaixo do amor, na prática do amor, em uma vida íntegra. Nós fomos libertos dos comandos pesados da lei do Antigo Testamento, que ninguém conseguiu levar. E Cristo pega o peso, põe no seu ombro e diz: agora vamos comigo. Isso não é a licença para pecar, isso é viver debaixo da graça. Ser livre da lei resulta numa vida de santidade, de obediência. Eu sou livre para obedecer, eu sou livre para servir, eu sou livre para fazer mais do que eu faria se eu fosse obrigado. Jesus, ele diz que é inútil aquele que quer fazer somente aquilo que ele manda, porque deve fazer além. 1 João 2, versículo 3 a 6, resume e diz: aquele que diz eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele também anda como ele andou. Eu devo obedecer à lei? Eu devo obedecer à lei. Porque Cristo andou debaixo da lei. E Ele quer que eu ande de acordo com a lei, na dependência dEle, sabendo que esse cumprimento deve me aproximar cada vez mais de Deus. Em último lugar, irmãos, a luta contra a lei, ela será o motivo de derrota para qualquer pessoa. Todos aqueles que lutam contra a lei de Deus, naturalmente são derrotados, porque o caminho contrário à lei de Deus é morte. Nós lemos aqui no texto quando diz: os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que inclinam para a lei, para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Quem luta contra a lei
ele tem motivo de derrota para a sua vida. A lei é a expressão da vontade de Deus. E Moisés, ele demonstra isso dizendo do grande privilégio do povo de Deus. Um privilégio que ninguém mais teve no mundo inteiro, dizendo somente nós, somente o povo de Deus tem leis dadas pelo próprio Deus. Quem mais deu leis? Qual outro povo que tem mandamentos dados pelo próprio Deus? Qual outro povo pôde ver Deus numa nuvem todos os dias e numa coluna de fogo todas as noites? Deus dar leis para nós é privilégio. Tem tanta criança vivendo em orfanato que gostaria tanto de ter uma mãe para puxar a orelha quando fizesse algo errado. Tanta criança querendo ter um pai para ali para corrigir e eles não têm um pai. Ter pai para corrigir é privilégio. Romanos 6,14 diz: o pecado não terá domínio sobre vós. Quem quer andar de acordo com o coração, quer deixar o pecado dominar a sua vida. E preste atenção no que diz Isaías 59:2. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Quem não quer cumprir a lei, que é contra a lei de Deus, vai ser derrotado, porque que vai se afastar de Deus. Ele é o único que pode te abençoar, é o único que deseja te abençoar. Agora Jeremias 5:25 deixa isso totalmente claro. As vossas iniquidades desviam essas coisas, falando das bênçãos de Deus, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Os vossos pecados afastam de vós o bem. O crente, quando se afasta do Senhor, ele cai. E essa é a grande realidade. E traz então para o coração dessa pessoa uma grande tristeza, um desespero. Por isso que Davi, no Salmo 51, no versículo 12, depois de falar da sua queda, ele diz: restitui-me a alegria da salvação. Meus irmãos, somente tendo Cristo no nosso coração, com a sua alegria, é que nós vamos viver essa vida melhor, mais tranquilos, sem a culpa do pecado das nossas costas. Senhor, restitui para nós também a alegria. E aqueles que pecam devem buscar ao Senhor, dizendo: Senhor, eu não quis cumprir a tua lei, mas eu venho aqui, Senhor, para dizer: Senhor, a tua lei é o melhor para mim, a tua lei que vai me trazer alegria, porque eu então vou andar de acordo com a tua vontade. Meus irmãos, nós não dependemos da obediência da lei para ser salvos, mas a lei moral revela a união do crente com Deus, da luta para parecer com Cristo, porque diz que nós fomos chamados desde antes da fundação do mundo para sermos como Cristo. Entregar o dízimo não é cumprir a lei. Tem muita gente que não quer entregar o dízimo, mas a lei, nós não estamos debaixo da lei. O dízimo foi dado antes da lei. Amar a Deus e se relacionar com Ele também foi algo antes da lei, não veio com a lei. Deus não nos quer cultuando a Ele forçados por lei, mas motivados pela gratidão. Meus irmãos, antinomianismo, movimento contrário à lei, seguidores do movimento contrário à lei. Não seja contrário a Deus. É certo que nós não seremos capazes de obedecer perfeitamente à vontade de Deus. Por isso que nós nos dobramos diante de Cristo. Ele sim nos deu a salvação. Ele sim nos garante esse relacionamento com Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe, direcione o nosso coração, para que a gente possa ter essa certeza e esta paz, para sempre queremos andar de acordo com os mandamentos, com os preceitos do Senhor. Amém?